Continuamos com o João Borga, que peço para subir, para nos juntar. Vamos fechar agora com o João este primeiro grupo de sessões. Falámos, enfim, nomeámos este arranque, o tal Fueling the Ecosystem. O Pedro veio-nos falar de pessoas, o Nuno veio-nos falar de financiamento, assim, numa só palavra, e convidámos o João para estar aqui connosco para falar de inovação. É do que se trata, montante e ajustante. Há, de facto, aqui um mundo em transformação, muito a reboque destas áreas onde a inovação é o trigger de tudo, porque estamos a fazer novo, estamos a fazer diferente e novo, e vocês, na ANI, assumem um papel de facilitador, de estruturador, de veículo, que na verdade tem os centros de transformação tecnológica, os centros tecnológicos, de interface tecnológico, no core, que são fundamentais para a transição, para a transferência de conhecimento, enfim, a arquitetura dos stakeholders. Nós estamos próximos também de alguma coisa dessas, dito assim de uma forma muito simples, porque como ontem aliás apresentámos, estamos envolvidos num consórcio para um European Digital Innovation Hub, que conta primordialmente, ou que tem no centro, não do cliente final, digamos, do beneficiário do que venhamos a fazer, mas como agentes facilitadores, toda esta dimensão da inovação, com os seeds, com os collabs, por aí fora. Portanto, a vossa área é absolutamente core também para a nossa atividade, para a nossa transformação e ambição. Obrigado, Guilherme. Tenho certeza que estão envolvidos em mais do que isso, porque a Data Science hoje em dia é a base de algumas das maiores inovações que estão a acontecer, e eu vou falar um bocadinho à volta disso, daquilo que são as inovações e do que está na frente, os desafios que todos nós enfrentamos, no qual o Data Science é a base, é o alicerce das coisas que estão a acontecer. Tendo em conta que temos do lado, principalmente em casa, enfim, online, nos dispositivos onde eles estiverem, temos, enfim, gestores comuns, temos líderes de organizações que precisam de saber também como inovar e como alavancar o próprio processo interno de inovação naquilo que já existe de estruturação nacional, digamos. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Venho falar um bocadinho do que é inovar, de porque é inovar agora e de porque é que Portugal é o sítio certo para inovar. O meu nome é João Borga, eu estou na Agência Nacional de Inovação há relativamente pouco tempo, mas antes disso venho da parte da inovação disruptiva. Fiz um caminho desde a indústria, de montar fábricas, de transformar ciência em tecnologia lá fora, e depois voltei para Portugal para montar algumas instituições ligadas à inovação, nomeadamente um Centro de Empresas Inovadoras e a Startup Portugal. Nesse processo, acabei por me juntar à agência. A Agência Nacional de Inovação é uma entidade com uma missão muito particular, tem uma missão de ajudar a que a inovação aconteça de uma forma colaborativa e que se consiga fazer a ponte entre aquilo que é produzido, que é espetacular, não se consigo dizer de outra maneira, pelo lado da ciência em Portugal, e aquilo que é feito pelos nossos empresários que têm alcançado os maiores palcos dentro da área, dentro dos seus setores, nomeadamente com os seus mais novos proponentes, que hoje em dia chamamos unicórnios, empresas com valorizações de mais de 1.000 milhões, e que hoje em dia esses unicórnios com DNA português e com muita da ciência que é feita em Portugal já valem mais de 40% do PSI 20. E, portanto, a agência tem um conjunto de atividades, identidades e de pessoas que trabalham à volta desta função de traduzir da ciência para a economia e da economia para a ciência, porque também é importante referenciar isso, que se a ciência não souber o que é que a economia precisa, ou o que é que a economia está preocupada, o que é que a indústria, o que é que os serviços estão preocupados, também não vai produzir conhecimento e investigação que lhe seja útil. E, portanto, deixar-vos aqui assim um bocadinho de conceitos antes de começarmos, e vou circular um bocado à volta disto depois durante o resto da apresentação. A inovação não é ter uma ideia, a inovação é mais do que isso. A inovação também não é inventar. Inventar é eu criar qualquer coisa que não existe antes. A inovação é ambas estas duas coisas, mas depois aplicada aos nossos negócios. É pegar naquilo que nós julgamos que é uma boa ideia, passá-lo para as nossas cadeias de produção, seja ele em serviços, seja ele em indústria, e conseguir que o nosso cliente a compre. Integrado num outro produto, ou num outro serviço, ou num processo de marketing, ou como for. Mas isso é inovação.
E esta inovação acontece num âmbito de várias instituições, de vários organismos. Normalmente não acontece só dentro de uma organização. Acontece no interface, na ligação entre estas várias instituições. Este é um modelo já com alguns anos, que é um modelo chamado Triple Helix, e que nos mostra os vários atores envolvidos, ou conceptualiza aquilo que são os vários atores envolvidos num processo de inovação. O Estado, com a regulamentação e com as suas atividades, a academia, com a produção de conhecimento científico, com a investigação, com o aprofundar das questões base, e depois a indústria que pega nisso e transforma em valor e na criação de valor para toda a sociedade. Hoje em dia, na área onde nós estamos, na área da ciência de dados, embora muito seja feito pela academia, o Estado facilita muita coisa, mas tem sido a indústria, têm sido as empresas que têm levado verdadeiramente a grandes inovações e muitas das vezes de uma forma bastante autónoma. Nós temos visto os líderes da área tecnológica a puxarem por este setor, particularmente com uma das suas aplicações, que é a inteligência artificial, e andar com isto tudo para a frente de uma forma muito acelerada. Isto não é um hype. A inteligência artificial está cá desde 1956, penso eu, na conferência de Dorman foi a primeira vez que se falou, ainda o Alan Turing era vivo, e eles falaram sobre a possibilidade. Teve muitos nomes, teve nomes diversos, nomeadamente sistemas inteligentes e outras coisas. Hoje em dia voltou num verdadeiro verão acelerado. E, portanto, eu vou andar à volta um bocadinho disto, porque parece-me que é um dos tópicos mais interessantes em termos de inovação e que temos em ciência de dados neste momento a acontecer. A indústria tem liderado como? Nós temos visto muitas aplicações, há muitas áreas diferentes, eu vou abordar aqui 3 ou 4 muito rapidamente. Uma delas são os modelos linguísticos de processamento apoiados em inteligência artificial e em dados. Outra tem sido à volta daquilo que são as black boxes ligadas à biologia e outra aquilo que tem sido a aplicação da visão, dos campos de visão e de análise para a transformação dos pilotos automáticos. Nós, nos últimos anos, temos visto um conjunto de ferramentas a aparecerem, como o TensorFlow, da Google, como muitos outros, sendo que talvez a que eu acho que é mais interessante e que vai revolucionar muito rapidamente aquilo que é a forma como nós funcionamos, é uma que foi lançada há poucos dias, que é o OpenAI. Eles têm um modelo chamado GPT-3, de análise de dados, que é aberto, está disponível, e que desde a questão de 2 ou 3 semanas se transformou num modelo que é aberto a todos nós para testarmos. Porquê é que isto é importante? Porque a inovação aberta, quando nós podemos testar os modelos que se nos dispõem de uma forma gratuita e fácil, provoca que todos nós, nas nossas empresas, possamos pensar como é que isto se aplica à nossa organização. Como é que eu posso aplicar esta tecnologia à nossa organização? Com certeza que eles depois nos vão cobrar qualquer coisa para a utilização dela, se assim entendermos, mas neste momento este modelo já consegue gerar texto e respostas e interações de uma forma bastante aceitável, rápida e direta. Consegue também dar-nos uma multiplicidade de exemplos de como funcionar, desde como escrever textos automaticamente, a como responder a perguntas, a como fazer indexes para documentos, a como transformar texto em código e código em texto real. É um modelo de linguagem natural. E ele, por ser um modelo de linguagem natural, tudo aquilo que nós compreendermos como sendo linguagem pode ser transformado por ele de uma forma automática. Isto quer dizer que a música é uma linguagem, o código é uma linguagem, a pintura pode ser uma linguagem. E, portanto, é importante estar com atenção àquilo que está a acontecer nestes modelos de inteligência artificial aberto e que promovem uma inovação rápida e acelerada porque são open models, estão disponíveis para todos. Ver se ele passa. Num segundo momento, gostava de dar nota daquilo que é o que está a acontecer a nível da biologia. Nos últimos anos nós temos visto um aparecer de um conjunto de modelos de tratamento de dados, sendo que aquele que refiro aqui é o que foi feito pelo DeepMind da Google, que conseguiu pela primeira vez em 50 anos, desde que Watson e Crick encontraram a dupla hélice DNA, prever o que é a estrutura de uma proteína formada por um código de bases proteicas. Isto pode-vos parecer que é complexo, que não tem nada a ver com a estrutura de dados e com bases de dados. Bem, o nosso DNA é uma base de dados. O DNA da vida toda é uma base de dados. É data. E eles conseguiram prever qual é a estrutura de uma proteína. E porquê é que isto nos interessa? Porque sem isto nós não teríamos tido a nossa vacina de mRNA. Foi com esta tecnologia do DeepMind que se conseguiu, através do AlphaFold, desenhar a proteína certa para ser introduzida nas vacinas da Pfizer. Isto foi feito de uma forma quase silenciosa, quase ninguém deu conta disto,
Mas não é a única inovação. Recentemente o MIT lançou um antibiótico feito só por inteligência artificial. Puseram uma máquina a trabalhar na criação automática de propostas de proteínas para fazerem um antibiótico e meteram outra máquina do outro lado a ver qual seria o efeito que estas proteínas teriam. Hoje em dia temos um problema gravíssimo na área da resistência das bacterianas e este é um exemplo de como a ciência de dados e os algoritmos de inteligência artificial podem colaborar com outras áreas, que não a área propriamente só da informática e dos serviços online, e criar produtos e serviços inovadores que resolvem problemas que de outra forma nós demoraríamos provavelmente milhares de anos a encontrar a molécula certa para isto. Por último, queria-vos dar um exemplo que circula nas nossas estradas e que já é do conhecimento de muitos, continua também a ser uma coisa à volta disto. É ciência de dados, é a recolha de dados em tempo real e de uma forma que provavelmente vai revolucionar a nossa sociedade, é disruptivo, tão só para a maneira como nós percepcionamos o transporte, mas também como nós olhamos para aquilo que é as nossas empresas e como fazemos as entregas e como recolhemos e segurança na estrada e muitas outras coisas. A Tesla, o seu promotor, o promotor que está neste vídeo, é um dos líderes. Mas esta semana, a semana que passou, a Mercedes, peço desculpa, a semana que passou, a Mercedes conseguiu a aprovação do seu piloto automático para testes em estrada. Não são os únicos, na Europa também se faz isto. E na Europa fazem-se coisas muito boas, nomeadamente no nosso país. Eu gostaria de deixar aqui assim apenas 4 exemplos e passo a publicidade às empresas, desde os maiores até aos mais pequenos. Hoje em dia nós temos empresas que são líderes globais na sua área, com a utilização de ciência de dados. A Fidzai, por exemplo, uma empresa de origem portuguesa, com fundadores, DNA português, todos eles têm DNA português, é hoje um dos unicórnios e um dos principais líderes de segurança de dados a nível das transações financeiras entre bancos. Trabalha para bancos na Suíça, nos Estados Unidos e são considerados state of the art naquilo que é segurança digital para a banca. A Define Crowd, que tem acelerado e tem trabalhado com a Google, com a Microsoft e com muitas outras empresas que prepara dados, porque sem os dados preparados, bem trabalhados, nenhum sistema de inteligência artificial pode funcionar. E, portanto, em Portugal nós temos um dos principais líderes nesta área, dizem-me a mim, eu não sou especialista na área, que conseguem cortar em 1,5 a 2 anos o tempo de desenvolvimento de um modelo com a produção de dados de qualidade feitos com base numa rede distribuída de produtores de dados e de validação de dados. É uma inovação, tem vindo a crescer de uma forma impressionante e que é feito pela Daniela Braga, uma fundadora portuguesa, com operação nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal, na China, por aí fora. E por último deixava 2 exemplos mais pequenos para estar de olho neles. A Anbabel, que faz tradução assistida, tradução feita automaticamente e assistida por humanos, numa forma também com a utilização de inteligência artificial e que recentemente fez a aquisição de uma empresa, penso que foi anunciada há 2 ou 3 dias, de uma empresa que tem algoritmos de inteligência artificial e de tradução automática, e a Sensei. A Sensei talvez a mais pequenina delas todas e que hoje em dia está a trabalhar no modelo de visão aumentada e de realidade virtual para lojas e que tem uma proposta já em Lisboa de uma loja da Sonai que não tem caixas. Ou seja, que com os dados, com a visão dos produtos, com aquilo que se consegue recolher do espaço físico da loja, consegue desmaterializar todo o processo de checkout daquilo que é uma loja de retalho. Agora imaginem o que é se nós conseguirmos ter um hipermercado em todos os blocos de prédios, um hipermercado sem ter que ter ninguém lá dentro a não ser os próprios produtos e que todos nós possamos entrar. Isto é feito com base naquilo que é o DNA português e nesta área, liderado pela indústria. O que é importante hoje em dia e o que é que nós estamos a ver que está a acontecer de uma forma acelerada? Temos visto que o IA, ou a inteligência artificial, tem amadurecido significativamente e temos visto que há cada vez mais empresas destas a chegarem ao mercado de uma forma consistente. Temos também visto que as empresas começam a ter um posicionamento público e no mercado, com investidores a meterem dinheiro e as empresas a tornarem-se grandes de uma forma clara e limpa nas bolsas e nos mercados. E por último começamos a ver que os próprios Estados utilizam esta tecnologia em fatores críticos como defesa, como segurança das redes elétricas, como sistemas nacionais de saúde deles. Por último,
Gostaria de deixar nota de que a comunicação, o comunicado traz um novo foco renovado nas questões que nos afetam. A performance modular na produção de várias especificações, rótulos, etc. As empresas ligadas aos semicondutores continuam a acelerar. E isto é importante porquê? Porque todo este processamento, toda esta capacidade requer muito hardware. E os Estados começam-se a perceber que se não tiverem cadeias curtas, se nós não tivermos capacidade de ter o nosso próprio hardware que permita que estas coisas sejam tratadas, vão perder a mão. É um indicador, é um proxy da importância que isto tem para os decisores e para os grandes decisores e daquilo que se prevê que venha a acontecer no futuro. Então, e como é que isto liga com o nosso país? O nosso país hoje em dia tem um conjunto de instituições distribuídas pelo país fora que trabalham estas áreas. Muitas delas não as trabalham diretamente, trabalham-nas como consequência da evolução e da inovação nas suas áreas. Eu gostaria de deixar aqui assim 2 redes que a agência trabalha para que possam pegar nelas e utilizá-las para aquilo que é as várias áreas de atividade e para aquilo que fazem. A primeira é a rede dos centros de interface. Estes centros estão distribuídos pelo país, são centros sectoriais, trabalham setores específicos de atividade, sendo que há centros de interface dedicados especificamente às áreas da IT, às áreas e que têm mais vocação para isto. Eu gostaria de deixar nota do seguinte, que é, se são profissionais que trabalham na área da ciência de dados, de informação, provavelmente o que vos interessa serão os centros que não trabalham diretamente nesta área, porque esses serão os centros nos quais as vossas capacidades e aquilo que é a inovação que vocês têm em casa e que podem produzir terão mais impacto. Entre eles, gostaria de deixar aqui assim nota daqueles que trabalham nas tecnologias dos materiais, por exemplo, ou naqueles que trabalham à volta da saúde, que são áreas que são muito pedidas, mas qualquer um destes centros tem capacidade de vos apoiar naquilo que é a transformação dos vossos negócios, sejam eles através da ciência de dados, sejam eles através do IA, e melhorar aquilo que é o desempenho das vossas empresas. Por outro lado, gostava de falar de umas instituições mais recentes. Os Colabs são instituições que foram desenvolvidas em 2019 numa iniciativa promovida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, em parceria com a Agência Nacional de Inovação e com a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Eles têm enquanto os CITES são mais sectoriais e tentam trabalhar a inovação de uma forma sectorial, os Colabs dedicam-se a resolver problemas específicos. E a resolver problemas específicos com um conjunto de acionistas, com um conjunto de sponsors que estão muito focados nesses problemas. Estão também igualmente espalhados pelo país e podemos ver aqui que haverá alguns que talvez vos interessem mais. Dentro desta área da inteligência artificial e dos dados, eu destacaria o DTX, o Data Colab e o Vortex. Mas, como disse anteriormente, é muito importante perceber que é na junção dos setores de atividade e das áreas diferentes que se cria verdadeiramente inovação e que se encontram as oportunidades que de outra forma não seriam fáceis. O que é que eu quero dizer mais concretamente? O que é que eu quero dizer com isto? Se eu sou de ciência de dados e estou a trabalhar diretamente com um Colab que já tem ciência de dados, talvez eu não consiga agregar tanto valor. Mas se eu decidir trabalhar, por exemplo, com um ProChild ou com um ForestWise, e eu sou de ciência de dados, então nessa interface eu vou encontrar inovação e valor para acrescentar à sociedade e muito provavelmente produtos que possam chegar ao mercado e ver a luz do dia. E por último, destes interfaces, gostaria de falar um pouco daquilo que é a indústria, a academia e o Estado. Hoje em dia há literalmente, ou metaforicamente, uma corrida às armas naquilo que é a inteligência artificial. Nós temos, ainda hoje estava a ver na BBC, que um dos caças britânicos tinha conseguido abater na Síria um drone autónomo que estava a funcionar sem comando. Hoje em dia já não é só metaforicamente. E, portanto, isto leva a que a segurança dentro da ciência de dados e dentro da inteligência artificial se está a tornar essencial, é central. Começa a chamar para aquilo que é a preocupação de todos nós, porque não tínhamos uma situação mais grave entre mãos, a preocupação de alguns líderes, como Elon Musk, que já publicamente disse que este era um problema grave que deveria ser abordado, mas que ainda vê relativamente pouco reflexo dentro das nossas organizações. Portanto, nós temos que levar isto a sério e temos que eticamente também pensar o que é que nós queremos fazer com os nossos dados, como é que nós os queremos trabalhar e para onde é que queremos que vá aquilo que desenvolvemos.
Na Europa, tem-se visto a emergência de vários conceitos dentro desta área e começamos a ver, ou está em discussão, aquilo que seja uma futura regulamentação da área de inteligência artificial. Esta regulamentação deverá haver, começou durante a presidência portuguesa e deverá haver a luz do dia, diria que provavelmente durante este ano que vem. E isto é importante porquê? Porque quem estiver a trabalhar em inovação dentro desta área tem que ter em conta que muito provavelmente aquilo que estão a desenvolver vai ser regulamentado. E vai ser regulamentado dentro da Europa com vários níveis de risco, considerando o impacto que pode ter para o ser humano. Será que haverá áreas que não são de todo regulamentadas, porque não têm impacto para nós e, portanto, são públicos, são inócuas, mas haverá áreas nas quais nós teremos que regulamentar e pensar. Podem pensar, isto vai impedir a inovação. Sim, de alguma forma pode impedir certo tipo de inovações que provavelmente teriam resultados graves para nós. E, portanto, temos que ser conscientes naquilo que é um motor de inovação forte, que é esta área, mas que simultaneamente tem que servir o ser humano e servir as nossas sociedades e não afetá-las. Em Portugal, o Estado, dentro desta interface com a indústria e com a academia, lançou um programa dentro do PRR, que o Nuno Santos falava ainda há pouco, que foram as agendas mobilizadoras. As agendas mobilizadoras, apresentadas há relativamente pouco tempo, têm uma proposta de 9 mil milhões para mudar a economia de Portugal para os próximos anos. Estas propostas ainda vão passar uma segunda fase de triagem, mas eu gostaria de mostrar a força que esta área tem hoje em dia no nosso país. Embora possa não parecer óbvio para toda a gente, nós temos grandes atores envolvidos à volta disto. Foram apresentadas 4 agendas especificamente à volta da inteligência artificial, blockchain e áreas conexas, embora esta área do IA faça parte de muitas outras agendas que foram apresentadas. Só dentro desta área há uma proposta de empresas em investir no nosso país nos próximos anos de 315 milhões de euros, que envolvem coisas como tradução automática de conteúdos, de todos os conteúdos da administração pública, até a inteligência artificial responsável ou a desmaterialização de vários tipos de processos. Por último, gostava de deixar uma nota de uma outra área na qual há inovação por parte do Estado e que há propostas para que haja mais inovação nesta interface entre a academia e as empresas e o Estado, e isto consubstancia-se na percepção de que há coisas que têm que ser testadas e que têm que ser preparadas e que têm que ser inovadas em termos de regulamentação. Para tal, foi lançado um programa chamado Zonas Livres Tecnológicas, no qual os setores, as indústrias, podem propor zonas de regulamentação alternativa ou específica, ou testar regulamentações diferentes para poderem fazer pilotos, e depois podem propor ao Estado criar estas zonas. Tem um conjunto de processos burocráticos para que isto possa acontecer. Estamos a falar de coisas inovadoras como teste de carro de veículos autónomos ou, não sei, com certeza vocês saberão quais é que são as áreas de inovação que gostariam de testar e para as quais não têm regulamentação. E, portanto, o Estado está aberto a ouvir essas propostas, a experimentá-las, quer seja em território nacional, se não tiverem uma perspectiva física, quer seja regionalmente, a perceber como é que isso se faz convosco, em parceria, e depois a monitorizar se isso depois é passível de ser transformado para regulamentação. Não somos os únicos no mundo, mas somos um dos primeiros 5 países que está a andar à volta desta coisa de fazer zonas de teste ou sandboxes regulamentares para as áreas de inovação. A agência, como é que a Agência Nacional de Inovação pode apoiar? Isto é uma perspectiva daquilo que são os fundos de apoio comunitários, que vêm desde uma fase muito... Aqui embaixo temos os TRLs, ou Technology Readiness Level. Então temos desde a fase de investigação, com os TRLs mais baixos, 1 e 2, até à fase dos TRLs mais altos, 6 a 9, que é quando já estão a meter as coisas nas linhas de produção, nos algoritmos, etc. A Agência Nacional de Inovação apoia nesta fase central e gostaria de chamar a vossa atenção para 2 destes apoios que aqui estão dentro.
O primeiro é o CFID, que é muito interessante para empresas que já tenham ou já estejam a desenvolver os seus processos de inovação e que não estejam para estar em questões de candidaturas comunitárias, de difusão da inovação pelo mercado ou de outras formas. Este é um programa que se candidatam ex ante, ou seja, depois de feita a inovação, as empresas podem se candidatar a ele e que tem tido um papel muito importante no apoio a muitas das grandes empresas e grandes inovadores em Portugal. E depois os Innovation Projects da Comissão Europeia, do Horizonte Europa, que vão apoiar especificamente projetos na área do AI e que têm uma capacidade de financiamento em concorrência europeia. Talvez deixasse só um que não está aberto, deixasse uma nota que não está aberta, mas provavelmente voltará com o PT 2030, que são os projetos piloto ou demonstradores que permitem financiar tecnologias inovadoras na sua demonstração no terreno e naquilo que são coisas que está aqui sim, Seal of Excellence and Demo Projects. Mensagens-chave, que eu espero ter passado todas de alguma forma. Antes de pensar em inteligência artificial, que é naquilo que me parece que hoje em dia está a acontecer a maior inovação dentro da nossa área, temos que pensar em dados. Temos que pensar se estamos a recolher os dados certos. Que dados é que estamos a recolher? E se os dados que estamos a recolher servem, estão limpos e estão prontos para nós aplicarmos os algoritmos de inteligência artificial. Sem isso, tudo o resto é um hype, não conta, não existe. Esta é a altura de nos envolvermos nesta tecnologia. Como vos disse no início, a inteligência artificial está connosco desde os finais dos anos 50, anos 60, com nomes diferentes, formas diferentes, sofreu altos e baixos. Mas hoje em dia estamos a voltar a ver ela a entrar na nossa sociedade, no nosso tecido económico e a dar vantagens competitivas muito grandes a quem está a conseguir adotar. E, portanto, este é um momento, não estamos tarde demais, este é um momento de começar a olhar para isto de uma forma certa. Peço desculpa. O AI disruptivo, aquilo que se fala desta inovação toda, ainda não é uma coisa chave na mão. É uma coisa que está ainda no âmbito de pessoas muito especializadas, com capacidades e conhecimentos ainda a serem consolidados. Não é fácil encontrar uma solução dentro desta área de desenvolvimento que não envolva a contratação de talento muito especializado, ter um parceiro muito competente e com provas dadas, que esteja disposto a conhecer bem o meu negócio, conhecer bem o meu problema e desenvolver uma solução em parceria comigo. Tudo o resto envolve riscos muito elevados de insucesso. Portugal é, efetivamente, um dos líderes dentro desta área, com proponentes e empresas capazes de desenvolver soluções que são líderes no mundo e tem instituições na sua estrutura de apoio, de universidades, de centros de interface, de collabs, de laboratórios de pesquisa, de por aí fora, que estão prontos para apoiar as empresas que decidirem abordar por este caminho. E, portanto, daí eu pensar que este é um país onde nós juntos podemos construir o futuro, em que convosco, todos juntos, podemos desenvolver soluções apoiadas em ciência de dados que nos deem vantagem competitiva global. Obrigado. João, tenho som? Tenho. João, muito obrigado. Muitas mensagens importantes, muita informação que é muito importante para as nossas empresas, para os nossos investigadores, para os nossos empreendedores. Eu diria que a melhor forma de darmos seguimento a esta apresentação é partilhá-la e follow-emos necessariamente nos próximos dias e, sobretudo, criar aqui talvez pontos de aproximação entre a DSPA e vocês, que, embora existam e tenham e venham a ser trabalhadas, enfim, no âmbito de projetos que desenvolvemos, há aqui dimensões que me parecem muitíssimo importantes e muitíssimo interessantes para serem exploradas. Muitos tópicos, vou destacar um último das zonas livres tecnológicas, sem dúvida que é uma inovação, vou-lhe chamar assim, e é uma oportunidade enorme para explorarmos, para alavancarmos este conceito de Test Before Invest, que é absolutamente crítico para a transformação e até para o sucesso e para a prova de conceito, para o sucesso e possibilidade de provas de conceito por aí fora, tantas das nossas empresas que na verdade precisam dessas alavancas e precisam destes territórios especiais para testar antes de... Nós regulamentamos e protegemos todos nós, através do Regulamento de Proteção de Dados, de uma forma
clara e objetiva para garantirmos que a sociedade está protegida. Mas, ao fazermos de uma forma tão abrangente, criamos barreiras à inovação necessariamente com dados. E, portanto, há aqui uma abertura para que nós possamos olhar para casos individualizados, especificamente definidos, com âmbitos regionais ou nacionais, mas especificamente regulamentados, para testarmos essa regulamentação, para vermos, ok, então e se eu utilizasse este banco de dados para fazer aquela coisa, será que isto traria problemas para o cidadão? Será que é uma coisa que possa gerar negócio com vantagens para todos nós, sem criar problemas para a sociedade? E, portanto, esse é o conceito que está por trás das sandboxes, para garantir. Nós temos-lo acompanhado, enfim, e estamos obviamente atentos e muito interessados em explorar esse território, porque de facto, lá está, é um asset para toda a comunidade, para todo o ecossistema, e nesse sentido são boas notícias para todos nós. Mas, Guilherme, como dizia no início, uma ideia, uma invenção, mas a inovação só acontece quando nós a conseguimos transformar em negócio. Absolutamente. E, portanto, temos que fazer o caminho juntos. A máquina está montada, se calhar por mim falo, enfim, creio que por muitas pessoas também falarei, há de facto aqui uma infraestrutura, só vou-lhe chamar assim, não é? Há aqui uma máquina montada, uma infraestrutura nacional que está apetrechada, preparada para responder a mais desafios e para acompanhar mais desafios. Venham eles. Venham eles, e acho que essa call também é, enfim, temos que falar para nós, e a história do Casa de Ferreiros, Espeto de Pau, e certamente que daqui nascerão contactos futuros e quem sabe, inovações nas tais zonas livres tecnológicas, e demonstramos o modelo todo a funcionar. João, muitíssimo obrigado. Obrigado pelo convite.